Boa noite, vamos começar a apresentação do nosso trabalho do PIC de 2021-2022 sobre o tema Contribuição da frutose na gênese da obesidade metabólica, uma revisão de literatura. Eu sou Matheus Mota Guedes e esse é André Henrique Breitenbach, fomos orientados pela doutora Cristiane Paiva Gadelha. Vamos começar a apresentação enumerando alguns números de relevância desse assunto. Em 2013, 74% das mortes no Brasil foram geradas por doenças crônicas não transmissíveis. O fato está associado a uma precarização da alimentação do brasileiro. Isso é comprovado pelo aumento em 18% do consumo de alimentos ultraprocessados entre 2010 e 2018, sendo refrigerante um marco disso, no qual, de acordo com o Vigitel 2020, 15% da população das 27 capitais brasileiras afirmaram ter consumido refrigerante por 5 dias ou mais. Com base nisso, nós fizemos alguns objetivos gerais específicos, tendo o objetivo geral, a correlação da frutose e o ácido úrico na gênese da obesidade metabólica, e os objetivos específicos, conhecer o metabolismo da frutose, escrever a correlação do metabolismo da frutose e o metabolismo das purinas, explorar os mecanismos relacionados ao consumo excessivo de frutose, níveis séricos elevados de ácido úrico e a obesidade metabólica, e identificar perspectivas futuras na abordagem da obesidade metabólica. Começando, nós utilizamos o método de revisão narrativa de literatura com pesquisa nas principais bases de dados, como Cielo, Lilacs, Medline e Cochrane, utilizando os descritores abaixo associados aos operadores booleanos AND e OR, sendo eles ácido úrico, frutose, obesidade, diabetes, síndrome metabólica, hiperuricemia, xantinoxidases, allopurinol e hipertensão, na qual nós utilizamos artigos publicados entre 2013 e 2021 e livros-textos publicados entre 2016 e 2021 que respondessem à pergunta da questão abordada. Como resultado, nós fizemos uma análise de 149 artigos, sendo que 83 foram utilizados na redação deste projeto. Começando pela frutose, que é um monossacarídeo encontrado nas frutas e nos alimentos ultraprocessados. Ela é absorvida pelo intestino e pode ou não ser metabolizada nesse sítio, a depender da sua concentração, como mostra a figura no slide, onde doses baixas de frutose, associadas principalmente às frutas, podem ser metabolizadas em outros produtos, como a glicose, e doses elevadas de frutose, associadas principalmente aos alimentos ultraprocessados, passam nesse overflow de frutose. Após essa passagem sanguínea, ela vai direto para o fígado, onde sofre seu principal metabolismo, sendo que esse metabolismo tem características peculiares que a diferem dos demais metabolismos dos outros carboidratos, como o fato de gerar diminuição da energia celular, o que aumenta a produção de purinas, dentre eles principalmente o ácido úrico, e ativar algumas enzimas lipogênicas, como mostra a imagem, a CREBP e a SERBP1C, sendo correlacionados principalmente ao aumento de lipídios viscerais e a ativação de um perfil subinflamatório, onde esse perfil vai ser relacionado a vários fatores da obesidade metabólica, como a dislipidemia e a resistência insulínica. Bom, como exposto, então, a frutose é capaz de causar um aumento do ácido úrico sérico. Isso, por sua vez, é capaz de causar uma série de consequências deletérias, sendo uma delas o aumento da pressão arterial, que com o tempo pode resultar em hipertensão arterial sistêmica. Isso é melhor visto na população pediátrica, em que temos várias revisões demonstrando uma relação quase linear entre a pressão arterial e os níveis de ácido úrico sérico, como visto na imagem em questão. Além disso, vemos estudos muito promissores, como o conduzido por Feg et al., em que o allopurinol foi capaz de reverter a hipertensão arterial em pacientes pediátricos que apresentavam esse quadro, uma hipertensão arterial primária recente. Por outro lado, na população adulta, pode passar o slide, o que vemos são resultados contraditórios, com alguns demonstrando relação clara do ácido úrico com a pressão arterial e outros nem tanto. Isso se deve provavelmente ao mecanismo fisiopatológico proposto para explicar a relação do ácido úrico com a hipertensão arterial sistêmica, em que teríamos dois passos, sendo o primeiro reversível, portanto sensível aos medicamentos abaixadores de ácido úrico, e uma segunda fase com lesões fixas, obtida após anos de ácido úrico elevado, sendo por isso essa segunda fase irreversível sendo mais vista em adultos e não responsiva a medicamentos. Além disso, ressaltos que tais mecanismos de injúria renal expostos na imagem explicam também a relação dos níveis de ácido úrico sérico com a doença renal crônica que encontramos em nossa revisão. Pode passar. Por último, ressalto que a frutose também pode diretamente influenciar níveis pressóricos através de vários mecanismos, como a insulina e da endotelina 1. Concluindo, portanto, vemos que o metabolismo diferencial da frutose leva ao aumento do ácido úrico e de enzimas lipogênicas, como a CREB e a SREBP, as quais são elementos-chave entre a correlação entre o ácido úrico, a frutose e a obesidade metabólica, pois elas estão relacionadas ao aumento de mediadores inflamatórios e da adiposidade visceral. Além disso, em relação ao ácido úrico, vemos que esse pode levar a uma série de consequências, como pressão arterial elevada, doença renal crônica, que são evidências que encontram-se mais fortes na população pediátrica. Em relação aos nossos agradecimentos principalmente à doutora Cristiane Elisiane e principalmente ao doutor Richard J. Johnson em pediatria, que foram nossas grandes inspirações para esse estudo. E, por último, essas foram nossas referências. Muito obrigado e boa noite.